Já? Muito bom. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todas, a todos e todes que estão aqui presentes. Eu acho que assim, a gente está no nosso segundo webinar, né, um ciclo de diálogo chamado Fala Virtual. E nós estamos trabalhando com 3 eixos principais, né, pelo projeto Floresta Digital, sendo mídias, empreendimentos e também, né, que é da sociobiodiversidade e também sobre redes comunitárias, até porque o nosso projeto Floresta Digital é uma rede comunitária, e aí a gente vai fazer a nossa apresentação, né? Vou começar aqui me apresentando. Eu sou Adriane Gama, eu estou representando o projeto Saúde e Alegria dentro desse projeto Floresta Digital. E acho que vocês já conhecem, né, o Saúde e Alegria, que já atua já há quase 40 anos aqui no interior da Amazônia, especificamente aqui em Santarém, mas que está cada vez mais abrindo, né, novas janelas, novas parcerias, e nesse Floresta Digital a gente também está adentrando em 4 estados da Amazônia, sendo Pará, né, que é a nossa região onde a gente mora, mas também a gente está tendo essa parceria com o Amazonas, com Acre e também agora com a Amapá. Então, eu sou Adriane Gama, eu sou pesquisadora em redes comunitárias, sou educomunicadora daqui da Amazônia, ativista em cultura digital e software livre, e estamos aqui muito felizes por isso, por estarmos aqui. Eu vou passar agora para a Luísa, para ela se apresentar também. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luísa, estou coordenando esse projeto, Rede Comunitária Floresta Digital, que é uma parceria, né, entre a DW Academy, uma empresa pública de comunicação da Alemanha, né, que trabalha também com formação em mídia, desenvolvimento de mídia em geral, e o projeto Saúde e Alegria. Esse projeto é financiado pela União Europeia, e a gente já está há mais de um ano trabalhando com essas 9 comunidades distribuídas, né, por esses 4 estados que a Adriane mencionou, né? E é um projeto que trabalha em muitas frentes, né? Como a Adri acabou de falar, trabalha com empreendedorismo, né, que são as iniciativas socioprodutivas de cada comunidade, mas também trabalha com mídia, formação midiática e inclusão digital. A gente fala muito de inclusão digital baseada numa conectividade significativa centrada nas comunidades, né? Porque, como o nome do projeto mesmo diz, é uma rede comunitária. Então, essa inclusão, ela não visa apenas fornecer a internet pronto, né? Mas trabalhar comunitariamente, coletivamente, para que essa conectividade sirva a toda a comunidade. E principalmente dando mais visibilidade às iniciativas socioprodutivas locais. E agora a gente está, né, terminando, já passou da metade do segundo ano de projeto, temos mais um ano que vem, e na verdade um pouquinho mais, né, até metade de 2027 a gente vai estar desenvolvendo várias atividades, mas a ideia é que essa rede se expanda, cresça, ganhe força, autonomia e continue, né? E possa agregar, quiçá, novas comunidades, novos empreendimentos. E é isso, muito bom estar aqui com vocês e que eu gostaria muito agora, né, de escutar as nossas convidadas, as experiências aí que estão aqui hoje pra gente. É isso. Muito bom, Lu. E assim, a gente vai começar agora também, gente, já assim, com uma informação, né, que eu estava vendo aqui em alguns sites, né, falando sobre mulheres, empreendimentos comunitários na Amazônia, né, e aí eu achei interessante no site do Sebrae, que é, né, uma empresa, né, que trabalha com essa questão com micro e pequenas empresas, falando que as mulheres, elas são um pouco mais de 700 mil empreendedoras da região norte.
e que há uma grande concentração de empreendedoras, mulheres empreendedoras, por exemplo, no estado do Pará, né? Quase 400 mil dessas mulheres. E é muito interessante esse contexto para a gente ver assim, o quanto, e a gente acompanhou, né, durante esses quase 2 anos pelo Floresta Digital, o quanto as mulheres empreendedoras amazônicas, elas enfrentam muitos desafios, né? Que é desde do acessar crédito até formalizar negócios. Mas uma coisa assim que a gente achou assim muito importante, e a gente vê isso muito nas mulheres, é a resiliência, né? E principalmente as mulheres amazônicas, né? Com a questão, por exemplo, de realmente reconhecer o valor dos seus saberes, né? A colaboração que as mulheres têm umas com as outras dentro dos seus territórios. E é muito importante essa colaboração para que se realmente se tenha, de fato, né, um trabalho que não só busca uma geração de renda, mas também que tenha a inclusão social, né, e de manter, principalmente, dentro desses territórios, a conservação, né, a floresta em pé. Então, com essa introdução, que eu acho muito importante, e a gente vai debater, inclusive, sobre isso, a gente vai ter essas vivências. E aí, a gente poderia começar com a Odila. Tudo bem, Odila? Pode ser? Eu vou só fazer uma introdução aqui, Odila, então, para você, né? Para as pessoas Tá. que eu coloquei lá no chat, mas eu acho que é legal repetir isso, porque vale muito a pena falar das nossas convidadas, né? Então, Maria Odila Godinho é uma mulher ribeirinha da reserva Tapajós Arapiuns, na comunidade de Anã, Rio Arapiuns, aqui na região do oeste do Pará, fundadora da Musa Mulheres Sonhadoras de Anã, piscicultora, agricultora familiar, uma das mulheres precursoras do turismo de base comunitária nessa região de Floresta e Rio, e da cooperativa Turiarte, sendo atualmente coordenadora da Pousada Paraíso em Anã. Então, com vocês, Maria Odila. Odila, eu acho que o seu microfone está desligado. Tem que ligar ele. A gente não está te escutando. Odila? Pronto. Agora foi. Tá? Uhum. Boa noite. Eu sou Maria Odila Duarte Godinho, lá da comunidade de Anã, aqui no Rio Arapiuns, no município de Santarém. Eu sou uma mulher que sempre acreditei no ser humano, trabalhei muito fora do meu estado, fora da minha cidade, ainda hoje eu estava falando. Mas eu fui uma menina que sempre quis saber mais, sempre quis entender algumas coisas. Eu saí fora de Santarém quando eu tinha 20 anos de idade, por uma simples curiosidade de ver como era a Parque de Ibirapuera em Santarém, se realmente era um mar de flores, como mostram na primavera, e hoje eu sei que é só na primavera que ele é daquele jeito. Coitado, tem mais poluição do que tudo. Então, as flores nem ficam bonitas, que já é queimada, vai sofrendo. E a outra curiosidade era para ver como é que vivem as pessoas nos apartamentos. Crianças que nascem aqui nessa região, quando a gente vê as coisas hoje, tudo já mostra a vida, as coisas todas, mas na minha época não. Eu tenho 74 anos, então faz um pouco de tempo. Passei 26 anos fora daqui, 29 anos fora daqui, vivi 26 anos com um mineiro de lá de São Lourenço, no estado de Minas Gerais, fizemos 7 filhos, aí a vida não era legal, quando o meu caçula tinha 14 anos,
o meu mais velho tinha 24, eu voltei. Voltei para Santarém, porém voltei para Anã mesmo. Como eu fui Anã, São Paulo, eu voltei São Paulo, Anã, e vim para a comunidade. Na comunidade eu voltei para fazer todas as minhas atividades que eu fazia antes. Fazer roçado, plantar maniva, fazer farinha. Aí eu me deparei, quando eu cheguei, que estava iniciando o manejo do tambaqui na região. O nosso Arapiuns, ele é lindo. As praias dele são lindas, lindas, uma água bem transparente. Porém, ele não tem muito peixe. Ele diria assim que nós, ribeirinhos, das margens dele, temos que nos virar e comprar peixe do Amazonas, do Lago Grande, que é nosso vizinho aqui próximo, porque ele não tem tanto. E aí a CEPLAC tinha encomendado uma pesquisa para saber por que o Arapiuns não tem tantos peixes. Aí saiu o resultado, é que a água é bem transparente, o fundo dele, o leito dele, é praia, praia, não tem. Os técnicos falam plânctons. Eu falo, não tem comida mesmo para peixe neles. É só praia. Então, a riqueza do peixe no nosso rio Arapiuns é no tempo que eles sobem para ir para as cachoeiras, para se reproduzir. Aí eles sobem, quando eles sobem, a fartura de peixe é muito, especialmente jaraqui, pacu e matrinchã. Tirando disso, os outros peixes não são tantos, não. Aí, quando eles descem, passa. Então, a riqueza de pescado no Arapiuns é pelas luas. A lua crescente, aí os peixes vão passar. Quando eu voltei, eu me deparei com tudo isso, e as mulheres em Anã já estavam organizadas. Elas faziam remédio caseiro, elas faziam sabão, elas cuidavam uma das outras, e estavam numa organização muito grande, que era Baixo Amazonas, que era o MTBAN, Organização das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas, que era um movimento grande na época. Aí eu cheguei, elas me convidaram para participar do grupo. Aí eu sempre gostei de movimento, sempre, desde pequena. Com 15 anos, eu fui liderar as minhas tias, a minha avó. Quer dizer, sempre me chamavam e eu nunca dizia não. Às vezes ficava meio enrascada, mas sempre pedi ajuda quando eu não conheço as coisas e não sei. E continuo hoje. A Adriane me conhece muito bem. Aí voltei. Quando começou o manejo do peixe, eu costumo dizer que eu estava acostumada a comer tambaqui. Estava acostumada a ver tambaqui de 5 quilos, 6 quilos, 10 quilos. Mas nunca tinha visto um tambaqui pós-larva. Só aquela cabecinha andando por ali, tudo que passava na malha do berçário. Aquilo foi como se fosse um encanto para mim. Eu me apaixonei por aquilo. E aí entrei junto do grupo e começamos o trabalho do tambaqui. Depois de 2 anos, a associação nossa, que tinha iniciado, começou a esfriar, começou a deixar os peixinhos passarem fome. E aí eu convidei as minhas companheiras para a gente dar continuidade à atividade. Aí eu fui buscar ajuda para nós, mulheres, continuarmos com a atividade da piscicultura na comunidade de Anã. Aí, de tanto procurar ajuda, de falar, enfrentar machismo, você está mexendo com uma coisa que não é para você, isso é trabalho para macho, não é para mulher, isso é trabalho que é homem que faz, não é mulher. E eu sempre dizendo, as coisas têm só 3 coisas que a mulher faz sozinha. Dependente disso, tirando disso, a gente faz junto tudo. E tem 2 coisas apenas que o homem faz sozinho. Tirando disso, a gente pode fazer juntas. Aí eu começamos a mexer com o peixe. E aí eu pedindo socorro, pedindo ajuda, com formação, como é que a gente ia fazer para nós mulheres
levar a atividade em frente, porque a gente não tinha conhecimento. O manejo do tambaqui seria, assim, um desafio, e nós aceitamos. Aí uma organização italiana que estava no Baixo Amazonas, que ia começar um grande projeto, como começou, precisava de uma ponte, de um projeto que estivesse fazendo alguma coisa, que precisasse de uma pequena importância para alavancar. E aí o italiano lá perguntou se eu aceitava, aí eu aceitei. Aí nós começamos. Aonde foi que as musas acertaram? As musas acertaram primeiro, nós aprendemos a fazer a ração, para depois começar o manejo do peixe. Depois de a gente fazer a ração, nós começamos a nossa atividade. Começamos em janeiro de 2005. Desde então, a gente foi trabalhando, fomos trabalhando. Por causa desse projeto, nasceu o nome do grupo, que são as musas. São as mulheres sonhadoras em ação, que eu sempre digo para as pessoas, nós, mulheres, sonhamos muito, e a gente trabalha para poder realizar os sonhos, pelo menos do nosso jeito, como eu vivo. Eu, com 74 anos, eu ainda continuo sonhando. E eu sempre falo, ontem eu estava numa reunião, eu disse, no dia que eu parar de sonhar, nesse dia eu estou morta, ou estou morrendo. Porque para mim a vida continua, ela é ótima, ela é boa, depende da gente saber conduzi-la. E aí nós começamos a trabalhar. As musas, hoje, para encurtar, que a história nossa é grande, de 2005 até agora, nós ganhamos muita coisa boa na comunidade. Primeiro, que hoje a comunidade agradece. O nosso lago, já não tinha mais peixe, porque o povo arrastava, pegava com lança, e antes os nossos antepassados tinham acabado com timbó. É uma raiz que solta um leite que mata o peixe. E aí eles tinham acabado, o lago quase não tinha peixe mais, muito pouco. Através do nosso projeto, porque a ração que nós começamos a fazer para criar, ela não boiava, ela era pesada e ia para o fundo. E o tambaqui é um peixe que come numa lâmina de 50 centímetros de água. Se passou daquilo, dificilmente ele vai atrás, lá para o fundo. Só se ele tiver com muita fome, mas do contrário. E aí essa ração que escapava, os outros peixes foram se aproximando, foram chegando, se reproduzindo, e hoje, com muita alegria, eu digo, o lago da comunidade de Anã é autossustentável para as 86 famílias que lá estão. Tem bastante peixe. Foi uma das contribuições das musas para a comunidade. E hoje, graças a Deus, a comunidade tem esse reconhecimento, que nós trabalhamos e ajudamos a comunidade. Aí foi se passando, mas a piscicultura é uma atividade que precisa de dinheiro. Eu costumo dizer que é de elite. Nós nos metemos porque somos teimosas, mas vale a pena. Vale a pena teimar com aquilo que você sabe. Eu sempre conversei e nós decidimos, quem maneja peixe, seja em Anã, seja em outros lugares, tem a garantia de comida no prato a hora que quer, porque é só descer dentro do tanque, pegar com o pulsar, levar e fazer o seu alimento, a sua comida, seu cozido, seu assado, seu frito, só piracaia, o que você quiser fazer com o peixe. E tem sempre alguém com fome que quer 1 quilo de peixe. Então, a gente sempre trabalhou com essa consciência. Quem tem peixe tem alimentação de qualidade garantida e um dinheirinho. Agora, hoje, nós não queremos mais só um dinheirinho. Hoje nós mudamos. Nós fizemos um projeto para o Ministério da Pesca.
um projeto, eu diria, grande, foi de 500 mil. Com esse projeto, nós conseguimos comprar 24 tanques-rede, que antes o nosso era eles diziam que era ferro, alguma coisa aluminizado, mas não era, porque dava um ano, quebrava tudo, revestido com PVC. Tivemos muitos prejuízos mesmo. Quando nós começamos, em 2005, nós começamos com 1.000 peixinhos. Hoje, em 2025, depois de 20 anos, a gente nunca desistiu. Tinha horas que tinha só 4, quando tinha só 4, eu disse que eu ia parar, porque eu estava dando murro em ponta de faca, e quem se cortava era eu. Mas aí as amigas vieram atrás, não, você não vai parar e nem nós. Hoje, no nosso lago, as musas estão com 23 mil entre tambaqui e matrinchã. Já está diversificado a criação. Já estão trabalhando com matrinchã, eu digo estão, porque hoje eu estou como presidente da Casa Familiar Rural de Santarém, Educação no Campo, e foi uma atividade que me absorveu. Ou eu fico para trabalhar junto à escola, ou ela fica abandonada como ela estava quando eu cheguei. Então, aí eles estão, o meu peixe está lá, são os meus amigos, minhas amigas que cuidam, e a gente continua. Uma das alegrias muito grandes, o meu sonho é que a comunidade de Anã, pelo menos 25%, aderisse à atividade. Mas não. Eu não sei o que acontece com o ser humano que hoje não quer mais trabalhar, só fica reclamando das coisas ruins, fica reclamando do tempo, fica reclamando do governo, mas não vai trabalhar. E as coisas não caem do céu, só a chuva. Mas ultimamente nem a chuva não está vindo. E nós estamos lá. A comunidade se tornou referência dentro da unidade. É uma das coisas que também eu fico muito alegre. Nós nos tornamos modelo, porque tem muito manejador de tambaqui na região. Porém, são tudo microempresários. É uma família ou uma pessoa. E Anã não, é comunidade. Hoje nós somos 11 mulheres que temos peixe e tem 4. Dessas 4, 2 que tinham saído, estão voltando para poder trabalhar. Isso foi na piscicultura. No turismo, foi uma outra luta. Por quê? Quando ele nasceu, em 2009, nós, as comunidades ribeirinhas, nunca tínhamos ouvido falar na atividade. E a atividade foi pensada quando foi criada a unidade de conservação, a RESEX, que era para trabalhar o complemento financeiro, da ajuda das famílias que não pudessem mais fazer os grandes desmatamentos para fazer roçados. Era para fazer atividades que tivessem algum lucro para se manter na unidade, sem tanto aperto financeiro e alimentício. E Anã foi a segunda comunidade a trabalhar. A primeira foi Maripá. Trabalho com turismo de base comunitária. O governo investiu, preparou Maripá para tudo. Porém, quando a gente não vai atrás de ajuda para gestão nas nossas coisas, nós, tradicionais, ribeirinhos, que estamos longe dos centros, precisamos sim de pessoas para nos ajudar, para dizer o que fazer. E aí, Maripá acabou. E nós fomos em seguida, inclusive, por causa da comunicação que tinha Maripá com Anã, que a gente passava, temos uma ponte, e aí os clientes deles vinham para o Anã, e nós já tínhamos o pescado, e aí os turistas, as agências vendiam a comunidade de Anã dentro do pacote, com amostra para o peixe e da meliponicultura, que nós começamos em 2004 também. Aí foi os jovens que nós adultos
pensamos em fazer o projeto da meliponicultura para os jovens, para eles não virem para a cidade para ficar sofrendo e acabar fazendo besteira, porque vem para a cidade para estudar, as meninas voltavam depois de algum tempo com o certificado chorando no colo, e o menino, às vezes, com notícia muito ruim, envolvido com coisa que não pode. Aí nós criamos, aí vinha todo mundo, já queria que a gente falasse do mel, falasse do peixe, mostrasse a comunidade, e a gente não tinha, ninguém comunicava. Aí a gente disse não, aí fomos lutar. Hoje, a comunidade de Anã trabalha o turismo de base comunitária. Eu fui, assim, bem atacada, mesmo de na reunião comunitária, de dizerem que eu tinha ido para São Paulo, ficado em São Paulo e voltar e vender a comunidade, vender aquela parte toda que nós sabemos que ninguém vende comunidade. Ainda mais dentro de uma área de conservação, que a gente tem o direito de trabalhar, de produzir, de criar, mas não podemos vender a terra, vende nossa produção. Eu sofri todas essas coisas e você vendeu, você vai vender, mas passou. Hoje, a hospedaria trabalha com as famílias de Anã. Nós nos organizamos para trabalhar tudo dentro da comunidade. Se vocês, uma de vocês, eu convido para ir Anã. O peixe que é servido dentro da hospedaria é das musas. A gente trabalha rodízio, cada dia vende um tanque. O mel que vai para dentro da comunidade são dos meninos da meliponicultura. A farinha vem tudo dos comunitários. A galinha caipira vem dos comunitários. Ontem me perguntaram quanto tempo tu demoraste para organizar. Eu disse para ele fluir como ele está hoje, que todas as mulheres sabem que é o dia delas irem cozinhar, a gente já não precisa estar atrás, as pessoas da comunidade sabem que já é o dia dela de levar farinha, o tucupi, a tapioca, a macaxeira, demorou quase 5 anos, mas nós conseguimos um trabalho. E aí, depois de estar tudo isso, eu me dividi um pouco. Foi me meter de ser a segunda da Casa Familiar Rural, de ser a suplente, acabou o presidente indo embora, deixou a pasta, e eu não ia deixar a escola fechar. Aí eu peguei a pasta. E hoje eu estou na Casa Familiar Rural, mas o meu trabalho lá, ontem o pessoal do Sebrae, de lá de Brasília, me chamando para fazer uma filmagem que é para mostrar a produção, nós produzimos a nossa ração, de tanto eu falar, igual eu estou falando com vocês, a presidente da ação social da, da L'Oréal nos doou uma máquina, que nós fazíamos a ração, 6 pessoas adultas, nós fazíamos 60 quilos de ração no dia. Hoje, a máquina faz 120 quilos hora. Nós ganhamos a máquina, ganhamos o conhecimento. Ainda falta o equilíbrio da ração, que está dependendo de laboratório. Mas parece que agora a nossa UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, fechou a parceria mesmo para poder trabalhar, para a gente ter a proteína adequada para as 3 fases da piscicultura. O juvenil, o jovem e o de engorda. E cá estamos nós. E Maria Odila está aqui agora. Eu estou na escola hoje. Eu estou no Planalto Santarém, na comunidade de Santa Maria, que é onde é instalada a Escola Familiar Rural de Santarém, Educação do Campo. Que linda, Maria Odila, uma querida inspiradora mulher da Amazônia, né? Fazendo essa história tão linda. E eu estou vendo aqui os comentários aqui no chat de muita reflexão, né? Com relação a essa resistência, né? Que é as mulheres, nós mulheres
buscamos, né, seja ela em nossos territórios, na nossa família, né, nos nossos trabalhos, aonde nós estamos, a gente tem essa resiliência que é uma característica muito forte da gente, né, enquanto mulher. Muito obrigada, querida Odila. Eu vou passar agora a fala para nossa também querida convidada, né? Eu tive assim a felicidade de conhecer a Josse e vou falar um pouquinho dela, tá bom, gente? Vamos lá. Josse Aguiar é autodeclarada preta, 50 anos de idade, acriana do município de Feijó, trabalhou como secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feijó, estado do Acre, da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Acre, Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre, FETACRE, coordenadora regional do Grupo de Trabalho Amazônico, Rede GTA, coordenadora geral da Rede Acreana de Mulheres e Homens, membro da coordenação do Observatório do Clima, idealizando junto com outras mulheres o GT de Gênero, e foi assessora de Meio Ambiente e Justiça Climática no Ministério das Mulheres. Égua, só peso bom dessas mulheres. Essa é a mulher. Com vocês, Josi. É a sua fala, meu amor. É uma aula magna, dá vontade de... Boa noite. Obrigada. Boa noite. Mas depois dessa fala potente da Odile, chega, né? É muita experiência, muita sabedoria. E eu me sinto assim, muito feliz porque eu conheci a Musa. A Musa, para mim, é uma inspiração. O trabalho feito lá na comunidade. Não sei se ela lembra de mim, quando eu fui lá, Caetano, junto com Caetano, com um grupo de pessoas que foram lá na comunidade. Gostei muito de conhecer o trabalho e, principalmente, a história de como foi construída a Musa, sem falar que esse nome é muito inspirador, né? Musa. Muito inspirador mesmo. Então, assim, fico bem feliz mesmo de estar fazendo parte, de estar partilhando desse momento aqui com vocês, vivendo tantas histórias, tantas experiências que elevam cada vez mais, né, o nosso espírito de mulheres destemidas, corajosas, o espírito de mulheres empreendedoras, que, assim, por mais que a gente ache que não somos empreendedoras, que não estamos empreendendo, mas dentro do nosso território, dentro da nossa comunidade, enquanto mulheres, nós estamos sempre empreendendo alguma coisa, estamos sempre ajudando outras, né, a empreender. E quando a gente fala em empreendimentos, né, em empreender alguma ação, nem sempre está relacionada à questão da autonomia econômica, da geração de renda, mas empreender ações que fortaleçam a participação das mulheres, empreender ações, atividades que busquem com que as mulheres sejam empoderadas e que venham a participar mais e mais dos espaços de poder e de decisão. Então, tudo isso é empreender alguma coisa. Bom, como é para falar, né, da história, né, não tem uma história tão linda quanto a da Odile, né, sempre, mas assim, eu sou acriana, sou aqui do estado do Acre, estava morando em Brasília, mas agora já estou aqui no Acre, por isso que vocês estão me vendo aqui todo tempo aqui, calor aqui. Muito diferente do Acre. Do Acre de Brasília. Sim, com certeza. Então, eu sou do município que fica a 360 quilômetros da capital Rio Branco, município chamado Feijó. E aqui, né, aqui no Acre,
já tomando uma divisão meio que a nível nacional, esse município ele está se tornando o município do açaí também. Então, a gente disputa, viu, o pessoal do Pará, que é a questão do melhor. Estou brincando. Mas e lá tem o Festival do Açaí, que é realizado todos os anos, e a gente ainda explora o açaí nativo. Então, eu sou de uma comunidade ribeirinha, me considero ribeirinha, meus pais, meus avós, eu venho de uma família de seringueiros que trabalharam, que foram soldados da borracha. Minha família, ela veio naquela época da migração do Nordeste, né, que fugiu da seca, que vinham para trabalhar nas terras do Acre. Então, a minha família veio do interior do Ceará e veio junto, né, com muitas outras famílias. Então, assim, eu tenho um misto, tenho um pé, eu sou acriana do pé rachado, que a gente fala aqui, que é aqui do pé rachado, são os acrianos que já nascem filhos de acrianos, de acriano e acriana que já nasceram aqui. Então, meus avós vieram, tanto paternos quanto maternos, e os meus pais já nasceram no seringal chamado Canadá, que dá uns 3 dias de barco, saindo de Feijó, subindo de barco. Então, eu venho dessa origem, né, de seringueiros, e também cresci sempre às margens do rio, né? Mas eu sempre digo que eu sou uma Amazônia da Nutella, porque eu não aprendi a nadar, então eu sou Nutella. Mas acontece, mesmo a gente sendo ribeirinho, acontece. E então eu sempre tive muito, cresci dentro, né, desse contexto, dentro do território ribeirinho, dentro desse contexto com muita floresta, andando dentro dos varadouros, que é como é chamado no seringal, para a gente ir para uma colocação e outra, em média, as colocações mais próximas fica em média de 2 horas da margem, né? A margem que a gente chama aqui, para quem é ribeirinho, é onde fica a sede do seringal, que se mora. Então, a gente queria visitar alguém, ia pelos varadouros, que fazia o transporte da borracha, e de cerca, assim, a colocação mais perto, geralmente é 2 horas, 2 horas e meia, e você andando dentro da floresta. E a minha, assim, Então, eu me lembro que quando eu comecei com assim, né, o primeiro despertar que me deu, né, a respeito da defesa da floresta, foi quando eu ouvi pela primeira vez, né, o som do motosserra cortando uma árvore e também do machado. Porque você escuta, né, você fica em casa, mas você escuta lá longe, né, a derrubada, eles batendo na árvore ou cortando. E quando a árvore vai caindo, né, eu acho que a maioria de vocês são de comunidade, sabe como é que funciona, né? Aquele barulho que dá, né? Então, quando você escuta aquilo, a sensação que você tem é que a árvore está pedindo socorro. Pelo menos era a sensação que eu sempre tive ouvindo aquele som, né? É como se aí como se diz, os cipós que seguram, aqueles fios finos que seguram as árvores, que vai se partindo. Então, assim, aquele som triste, me dava uma tristeza no meu coração tão grande quando eu escutava aquilo, que, sei lá, era como se fosse dentro de mim aquela árvore caindo. E o som da motosserra é muito triste. Então, são lembranças que eu tenho da infância de que eu nunca esqueço, né? Que é essa questão. Embora eu compreendesse, e ainda compreendo, que
na região em que nós moramos, né, precisa derrubar para subsistência, porque as famílias precisam sobreviver, precisam plantar, né, entendendo isso, mas não deixa de ser da gente ficar com aquela, tipo, um remorso porque está derrubando aquela árvore. Então, eu venho dessa origem. Depois eu vim para morar em Feijó, né, porque geralmente a gente vem, as famílias se mudam porque traz os filhos para estudar. E estudei, me formei até o ensino médio, na época ainda era o 2º grau, depois tinha o vestibular, eu fiz e vim para Rio Branco para estudar, né? Primeiramente era geografia, depois eu mudei para economia, então me formei em economia. E aí, a partir daí, eu comecei essa militância dentro do movimento socioambiental, iniciei pelo movimento sindical, que foi trabalhando junto aos trabalhadores rurais, a CUT e a FETACRE, atuando bastante na organização de pautas e também na organização logística do Grito da Terra Brasil. Não sei quem aqui presente lembra quando eram feitos os Gritos da Terra Brasil, e que algumas conquistas que hoje os trabalhadores têm, que nós podemos citar a questão do crédito, como o PRONAF, né, para os trabalhadores da agricultura familiar, isso tudo veio através dessas conquistas, vieram através do Grito da Terra Brasil. É uma das reivindicações do Grito da Terra Brasil. E uma das reivindicações, né, que foi uma conquista que também veio através do Grito, né, das várias edições do Grito, foi a questão da documentação para as trabalhadoras rurais, esse mutirão que é feito, e também o PRONAF Mulher, que depois veio se consolidando através da Marcha das Margaridas, né, essa construção. E aí, dentro desse movimento, eu cheguei na rede GTA, que é uma organização, uma rede que atua nos 9 estados da Amazônia brasileira. Creio que muitas de vocês que devem estar aqui conhecem ou participam de alguma forma da rede GTA. E foi dentro da rede GTA que eu comecei essa militância muito focado para a questão socioambiental e depois da participação das mulheres nas políticas públicas. Porque sempre tinha a participação, né, das mulheres nos eventos, tal, mas na construção de uma proposta, de uma política pública para se consolidar, a participação das mulheres eram poucas. Um exemplo disso foi quando a gente começou a construção do CIS aqui no Acre, que é o Sistema Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais. E aí a gente foi uma lei que foi construída de uma forma muito participativa, mas não tinha o espaço direcionado para as mulheres. E aí a gente começou a construir esse espaço por entender que você não consegue consolidar um processo de política pública, de avanço, sem ter a participação das mulheres, principalmente as que estão atuando dentro do território. E baseado nessa experiência, né, conseguimos levar também todas essas propostas para a construção dos planos nacionais, também dos planos clima, e agora, principalmente, né, nesse período que eu fiquei no Ministério das Mulheres, que foi de 2023 até julho de 2025,
Então, a gente fez um trabalho de tanto fazer a transversalização de gênero na construção, na atualização do plano de adaptação e de mitigação, como também construir uma agenda própria relacionada à questão climática, aos eventos climáticos relacionados às mulheres. Mas antes disso, né, a partir de 2018, já tentando consolidar essa pauta e essa agenda, como representante da rede GTA dentro do Observatório do Clima, nós criamos o GT de Gênero e Clima, que são mulheres do movimento socioambiental, pesquisadoras que podem fazer parte, para tratar dessa questão de trazer esse debate para o centro, né, de todas as discussões políticas. Por quê? Porque uma das coisas que eu principalmente observava era que tinha bastante participação das mulheres, né, só que não era a participação, digamos assim, de que elas pudessem levar as propostas que beneficiassem as mulheres. Então, faltava as mulheres comunitárias estarem trazendo o seu debate, a sua visão sobre o que é essa questão climática, né? Então, trazer a mulher para esse centro. E não é uma tarefa fácil, gente. Não é fácil as pessoas entenderem o que tem a ver mulher com o clima, né? Porque mas isso se dá muito por causa que tem muita essa visão científica da ciência, que é muito exata, que essa questão climática vem de pesquisa, que é muito exata. Então, esse conhecimento empírico tradicional que a gente tenta trazer das mulheres, então, geralmente, eles sempre sofrem uma barreira. Agora, não muito, mas na época que a gente começou todo esse debate, toda essa construção, era a porta na cara, era a gente olhando de lado, porque... Então, são essas coisas, mas como nós mulheres temos, né, esse jeito, né, de quando decide fazer uma coisa, né, no nosso linguajar, pode cair pedra e fogo, a gente vai fazendo, né, dona Tília? Então, a gente vai seguindo, né, fazendo as coisas e seguindo com as coisas que têm que ser feitas. E aí foi um processo bom, porque aí outras mulheres, para minha surpresa na época, né, foi eu e mais duas companheiras que tiveram a coragem, né, de trazer, de levar essa proposta, e para minha surpresa, assim, foi tão bem aceito que parecia que era uma demanda reprimida e que só faltava alguém para ir lá e falar, né? Então, muitas vezes a gente fica com medo de fazer uma proposta, de levar alguma demanda para alguma coisa, mas não sabe da necessidade que já existe e falta só alguém que tenha coragem, vá lá e faça. Então, foi isso que aconteceu com o GT de Gênero e Clima. E hoje tem muitas mulheres que participam do Brasil inteiro, e isso é muito bom, porque tem essa diversidade. E aí, foi daí, né, a partir dessa construção também, a minha expertise que me levou ao Ministério das Mulheres, né, para o gabinete da, então, na época, a ministra Cida Gonçalves, para trabalhar essa questão da justiça climática e meio ambiente. E aí, muito relacionado mesmo a fazer essa transversalização das questões, da questão de gênero, dentro das políticas públicas relacionada à questão ambiental. Um dos produtos, assim, bem concretos, né? Um é a agenda que está sendo construída, né? E, inclusive, já teve até um lançamento, que foi no dia 10 de setembro,
com 10 ações prioritárias dessa agenda. E a outra coisa, o outro produto foi que, dentro desses eventos, né, desses eventos extremos que acontecem, a gente não tinha um documento, um protocolo, uma diretriz que orientasse o atendimento específico para as mulheres. Então, quando aconteceu aquele período de alagamento no Rio Grande do Sul, o Ministério do Meio Ambiente, né, coordenado pela nossa assessoria, junto com toda a equipe técnica, elaborou um protocolo de atendimento a meninas e mulheres, porque a gente sabe que nesses eventos as mulheres sempre são as mais atingidas, né? As que sofrem mais por todas as questões, pela desigualdade social, pela desigualdade econômica e também pela questão do cuidado. E ainda sofre a violência quando chegam nos abrigos. Então, tinha mulheres e meninas sendo violentadas, molestadas, agredidas fisicamente. Tinha as pessoas LGBT que também estavam enfrentando violência dentro desses abrigos. E aí, junto com o movimento social do Rio Grande do Sul, a gente começou a preparar esse documento, né, esse protocolo de atendimento, e que agora ele está passando por uma atualização. A gente, na época, já via a necessidade de que esse protocolo ele tinha que ser amplo para o Brasil inteiro e observando, né, os diversos tipos de fenômeno que estava acontecendo, né, desses eventos climáticos extremos. Por exemplo, teve a cheia no Rio Grande do Sul, mas na Amazônia estava tendo seca, no Pantanal estava tendo as queimadas, na Caatinga também estava tendo seca. Então, como que a gente iria a fazer esse atendimento observando todas essas diferenças que estavam tendo dentro dos biomas, mas era necessário para aquele momento. Então, agora está sendo feita a revisão e vai ser lançado agora durante a COP. Então, assim, foi um dos resultados concretos, né, durante o trabalho que a gente fez no período que tivemos no Ministério das Mulheres. E trazendo um pouco para o tema, que é a questão do empreendimento das mulheres, né, das mulheres e empreendedoras, as mulheres da floresta, a gente sabe das dificuldades, né, e principalmente para a questão do acesso a crédito, a recurso, que é para os grupos de mulheres. Então, um dos debates que está tendo, né, e a nível internacional, é fazer com que esses recursos, né, principalmente esses recursos que estão sendo discutidos para a questão das perdas e danos relacionados aos eventos climáticos, como que esses recursos podem chegar diretamente à mão das mulheres que estão nas comunidades. Então, isso é um debate que está sendo fortalecido, né, cada vez mais, porque depois que se passa, né, por esse momento com esses eventos, né, todas as mulheres, as famílias, principalmente as que são chefes de família, arrimo de família, elas precisam de um recomeço, elas precisam recomeçar. E cabe ao poder público trazer as alternativas para elas, para que elas tenham uma nova forma de viver e de gerar renda. E nada melhor do que ter uma forma de crédito e facilitado com que as mulheres ou grupos de mulheres possam ter acesso a
a esses créditos para que elas possam iniciar o seu trabalho. A gente também teve uma das formas também, por exemplo, um dos concretos que se teve, que são através dos editais, um trabalho feito em São Paulo, na comunidade de Heliópolis, que é um bairro periférico lá em São Paulo, em que o Ministério apoiou um grupo de mulheres lá da associação para geração de renda, um grupo de mulheres costureiras, né? Participaram do edital que teve direcionado. Então, assim, ficar atenta a esses editais que abrem também é uma forma de ajudar as mulheres, os empreendimentos para as mulheres, né? Então, às vezes, nós só precisamos, que eu acho que é uma reivindicação geral dos grupos de associações e das cooperativas, principalmente, que é a questão da burocracia. Então, a gente estava trabalhando a esse respeito de como facilitar, né, diminuir um pouco a burocracia para as mulheres, principalmente as mulheres amazônicas, diante da dificuldade que tem, que é a distância, a questão geográfica, a falta de, muitas vezes, a falta de infraestrutura para acesso à internet, para estar buscando as coisas. Então, são muitas coisinhas, né, que a gente pode até dizer que são detalhes que já deveriam ter sido resolvidos, mas o poder público ainda não resolveu. Então, gente, é um pouco isso que eu trouxe para vocês da minha experiência. Quero agradecer aqui a oportunidade e fico aqui para qualquer dúvida, esclarecimento, perguntas. Agradecer mais uma vez a Adriana. Nossa, muito bom. Como diz a Dalva, é uma aula magna com essas duas queridas, inspiradoras mulheres amazônicas. Que legal, gente. A gente tem alguém que já levantou a mão? Foi isso? Ou é impressão minha aqui? Como é que tá? Mas assim, agora é o momento, gente, das perguntas, né? das reflexões, né? Eu vi aqui, como eu falei aqui no chat, tem assim umas reflexões muito, muito interessantes. E essas pessoas que falaram aqui, se quiserem falar agora, é o momento de dialogar agora com essas mulheres convidadas. Pode falar agora, Dalva, se quiser. Eu não sei se a Dalva está com o microfone, tá, Dalva? Consegue falar? E aí, as demais pessoas podem também perguntar, também falar suas reflexões, tirar alguma dúvida, né, que foi comentado aqui pela Joyce, pela Mariodila. Pois é, a gente vê Luísa aqui, também. ó, tem o pessoal do Açaí também, lá de Acaraçu. Eu sei que a Cará tem várias iniciativas socioprodutivas, né? Não só a galera da agrofloresta, mas também o pessoal que trabalha com artesanato, as mulheres trabalham, as guardiãs do cacau também. Dalva, que Chegou a Dalva. consegue falar? Falar consegue, né? Mas o microfone tá desligado. Tenta ligar. Tá desligado, Dalva. Tem que ligar o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nina. Antonina, aqui do Acaraçu. Tá abreviado o nome aí. Eu descobri que era Antonina quando ela apareceu. Eu falei, é Antonina.
Pode falar. Assim, eu achei muito interessante, né, as falas das duas convidadas e eu fico muito feliz, acaba inspirando um pouco. Poucas pessoas conseguiram entrar, acho que só eu mesmo que consegui entrar aqui do Acaraçu. E aqui a gente tem muitas mulheres potentes, né, que estão nessa luta para dar visibilidade, né, nos projetos que a gente constrói aqui. E é muito interessante quando a nossa segunda convidada vem falar das políticas públicas, né? Porque eu digo assim, a gente vê muitos editais, a gente vê muitas formas de estar acessando a recursos. Só que eu digo que aqui nas nossas comunidades, nos nossos territórios, a gente é muito limitado de esclarecimentos acerca de como fazer, porque quando a gente vê um edital, né, a gente já olha lá, tem que ter um projeto pronto. E a gente sabe que dentro desses territórios há poucas pessoas preparadas e organizadas. Hoje, dentro do meu território, aqui no Acaraçu, eu vejo muitas ideias, muitas propostas. Vocês já tiveram aqui mulheres que dão a cara a tapa e vão em busca dos seus objetivos, mas a gente tem muita dificuldade na organização de projetos, de escrever projetos, de embasar projetos e lançar para acessar essas oportunidades. Eu digo que a gente conseguiu entrar no Rede Floresta Digital e, a partir dele, a gente está tendo conseguindo adquirir muito conhecimento a partir dessa conexão que a gente está fazendo nesses momentos de diálogo, de escuta, né? Aonde também a gente fala um pouco do que a gente vivencia dentro dos territórios. E eu acho que a gente precisava muito que as políticas públicas viessem ouvir as necessidades dos territórios e ver pessoas que estão lá atuando, buscando demonstrar essas nossas necessidades, porque só a gente que vive aqui para saber, né, onde dói, o que a gente precisa, o que a gente necessita. Porque a gente sabe que os verdadeiros guardiões da floresta em pé são esses negócios sustentáveis que são desenvolvidos dentro desses territórios e que muitas vezes não conseguem nem ter uma visibilidade do que é produzido, porque a gente sabe que as grandes empresas são mais visadas. Então, eu vejo muito essa necessidade da gente começar, eu acho que começa pela gente que vive no território. Eu vi a luta da nossa amiga lá, que até eles chegarem onde eles chegaram, ela teve que fazer até as pessoas do próprio território acreditarem no que ela estava fazendo, no que ela estava buscando. E eu digo que a gente vivencia muito isso no nosso território, de fazer até a nossa própria comunidade olhar e valorizar tudo que a gente já produz aqui. Então, é muito interessante ouvir, né, isso, porque isso nos inspira, nos ajuda a dizer assim, não, eu estou dando murro em ponta de faca, não, eu vou continuar e eu vou conseguir valorizar tudo que o meu território já produz, tudo que o meu território já busca fazer, buscando a preocupação com o clima, com a preservação, enfim, são essas coisas. Olha, eu sou testemunha, talento lá em Acaraçu tem de sobra. Realmente é uma questão, né, de política pública alcançar mesmo para valorizar tudo isso que vocês produzem. Concordo. E temos, olha, pessoal de Mazagão, temos aqui, né? Sueli, eu vejo. Quem eu tô reconhecendo? A Tati, lá do Quilombo do Curiaú também. Que legal, que Gostaria de lindo. perguntar, Luísa, para a nossa primeira convidada, que falou, né, lá do projeto, ela falou bastante como eles fizeram para chegar, né? Ela disse que eles conseguiram já ganhar um projeto grande, eu acho que eles foram beneficiados. Qual foi o caminho que eles construíram? Ela construiu para conseguir ser aprovada nesse primeiro projeto e hoje em dia estar colhendo bastante frutos já no território deles, a partir de um projeto que eles ganharam para ser investido no trabalho que eles já desenvolviam lá. Odila tá com o microfone. Não, agora que tá o negócio aqui que liga e desliga. Agora desligou de novo.
Desligou. Ai, meu Deus. Eu acho que ele está com preguiça de ficar ligado. Não, agora acho que ficou. Agora Então, foi. quando nós iniciamos, em 2004, final de 2004, 2005, nós demos continuidade ao trabalho que a CIPLAC fez na região, que ela fez a pesquisa, detectou qual era o problema, por que o Arapiuns não tem tantos peixes, e aí ele foi fazer formação dentro do rio. Foram 17 comunidades que iniciaram, dentre delas, a NAF foi a segunda. Então, nós, as mulheres, demos continuidade ao projeto. Mas aí eu fui procurar esse que fez a ração conosco, que nós começamos, eu digo, que se nós estamos onde estamos hoje, é porque nós começamos fazendo a ração primeiro, para depois pegar a atividade para iniciar, porque a ração é muito cara. Aí depois fizemos, em 2009, 2010, o edital do Fundo Dema, que saiu, era Fundo Dema BNDES. Aí eu queria escrever e pedir ajuda, nós, as mulheres, escrevemos o projeto. Aí foi pedir para o pessoal de Saúde e Alegria nos ajudar a colocar nos termos técnicos. E aí foi aprovado o nosso projeto, que era Peixe-Mel Produção Sustentável. Com esse projeto, nós construímos a nossa casa. A Casa das Musas em Anã é uma casa grande, de 15 metros de comprimento por 9 de largura, onde tem uma sala para reuniões, uma cozinha, uma secretaria, um espaço grande que é para trabalhar os insumos da ração. Aí nós temos já a parte que já para colocar a ração pronta e o salão onde está instalada uma máquina nova hoje. E aí eu não parei. Depois disso, daí a gente sempre ia trabalhando no ICMBio, como eles viram que nós trabalhávamos e aparecia, eles nos ajudavam. Com um projetinho de 2.000, que daí comprava um tanque, e foi passando. Esse grande de 500.000 foi 3 amigos nossos, que nós vimos o edital, e aí, poxa vida, já pensou se as musas conseguissem esse dinheiro? Ia fazer uma história maior. Aí, esses 3 amigos, que é o Alessandro, a Jaqueline e a Rosa, pegaram o edital, pegaram os nossos documentos e as nossas informações. Aí, sentávamos perto deles para dar as informações, e aí ele foi indo na frente. Uma das coisas que eu digo sempre, na hora que eu desisti de uma coisa, porque alguém nem tinha começado. E aí, muita dificuldade, muito documento, muita exigência, mas chegou a ponto de eu chorar, junto com o presidente da associação, que eu sou chorona, que é uma beleza. Porque a gente não estava conseguindo a outorga d'água, porque em Santarém, depois a gente descobriu que o município não se cadastrou, e aí Santarém não deliberava a outorga para o lago. Mas depois Deus nos ajudou, que uma pessoa nos ajudou através de um outro amigo, que nos ajudou a conseguir a outorga da água do lago. Aí nós começamos a trabalhar. Foi assim, um trabalho. As musas, a APA, que é a associação que nos ampara legal, e o trio. O trio viu que eles iam ganhar também, e ganharam bem dinheiro, e se empenharam de montar o projeto. Agora tem editais. A gente tem que procurar, porque eu sou uma mulher que, quando eu não sei as coisas, eu vou atrás, eu pergunto, eu encho as paciências, principalmente de quem diz, precisando de ajuda, estou aqui. Então, lá uma bela hora, se eu preciso, eu vou procurar. E foi o que eu fiz, foi o que nós fizemos com Alessandro, Antônio Wilson e Lucidalva.
Cidalva era tesoureira da APA, que foi a associação, Antônio Wilson, presidente, eu, coordenadora do MUSA, junto com a equipe técnica, tudo. Graças a Deus conseguimos. E o Ministério da Pesca, estive o mês passado lá. Nós, com os 500 mil, nós reformamos o nosso barco, que é comunitário, um barco de 45 passageiros, com uma máquina de 160 cavalos hoje, reformamos isso, compramos os 24 tanques de aço inoxidável mesmo, e compramos um pouco de insumo da ração, porque agora, para a gente mexer a máquina, tem que pelo menos ter os 120 quilos de massa. E os nossos produtos que a gente usa da floresta é a seringa, ela dá uma vez no ano só, é curuá, ela dá uma vez no ano só. A única coisa que nós temos que não precisa, que não é sazonal, é a mandioca, que a gente trabalha com ela com a base da casca, da folha, tudo para fazer a ração. Então, né, nessa parte, de verdade, foi a insistência de procurar ajuda, de pedir e chamar técnicos, e eles sabem o que fazer, desde que eles ganhem também, porque quando fui no final dos ovos fritos, os técnicos quase pegaram metade, mas mesmo assim nós estamos felizes. É insistir, acreditar e procurar, que enche as paciências, que deixa a gente cansado mentalmente. Sim, mas a gente descansa um pouco, dorme, toma um café, faz alguma coisa para insistir, para ver. Porque quando o homem do ministério disse para nós, insistam, falta pouco para vocês pegarem. Porque se vocês, agricultura familiar, não pegar esses projetos, vai tudo para o agro. Aí que me acendeu a vontade mesmo de lutar para conseguir. E graças a Deus conseguimos. Aí o fiscal do Ministério veio, vê os tanques, vê os peixes, vê o barco, e disse assim: só falta a prestação de conta de vocês terminar, que ainda não está terminado, e vocês esperem, porque este ano não vai sair editais bons igual esse, porque é ano político, o ano que vem. Aí o dinheiro que era para vocês vai financiar a campanha. Ele foi bem honesto, o fiscal do Ministério da Pesca. Então, companheira, companheiros que estão assim, vamos perseguir, é nosso. Esses entraves que eles colocam é para a gente desistir. Mas não vamos desistir com facilidade. Vamos em frente, vamos lutar e vamos pegar o que é nosso. Tá bom? É maravilha, muito obrigada por esse esclarecimento, porque eu digo que eu me senti assim, muito representada na sua fala, porque é mais ou menos o que a gente vive aqui, quando a gente vê os nossos projetos, muitas vezes agora ainda sem oportunidade, essa força de não desistir, de perseverar, mesmo quando tudo parece estar contra a gente, de não desistir mesmo. Eu digo que na nossa associação, hoje aqui no Acaraçu, a luta é essa, é não se esmorecer diante dos desafios, continuar buscando, buscando, buscando até batendo. A gente fala aqui, né, em questão da nossa energia, a gente é ribeirinho, a nossa energia nunca chegou. E aí nunca veio o órgão, então, tipo, não vem, então a gente vai buscar. É muito isso, tipo, lutar pelo território, não deixar o território e tentar construir coisas em outros lugares, mas tentar construir tudo que a gente tem direito aqui dentro do nosso território. Parabéns, é incrível o trabalho de vocês, estou encantada. Oi, eu estou conseguindo, alguém está conseguindo me ouvir? Sim, Dalva, finalmente. Finalmente, desculpem. Primeiro assim, né? Tão bom o horário. Vou dizer assim o meu sentimento. Parece que eu estava sentada na frente de uma casa, conversando com mulheres, falando de coisas da gente. O horário foi propício. Aqui está batendo ventinho tão bom. O sentimento foi esse. Depois ouvi a perseverança da mulher, a senhora da Musa. Outra coisa que eu anotei aqui, associações de mulheres por aqui sempre fala muito de trabalho, expressa a palavra trabalho, trabalhadoras, e ela tem uma associação que chama Musa. Ó, que lindo, né?
já é um nome bem sugestivo, porque são musas mesmo, musas que inspiram. E a outra coisa da fala dela que me chamou a atenção é que agora ela está numa casa familiar rural. Me aproxima muito dela. Eu também me dedico aqui à Escola Família, agroextrativista do carvão, há 20 anos, sou voluntária, é coisa que acredita, que alimenta também meus sonhos. E a outra coisa é que cada vez que a gente falar de assim, né, participo, a gente percebe o tamanho da Amazônia, a diversidade da Amazônia, a importância da rede de comunicação, que nos aproxima e nos inspiram. Por exemplo, hoje eu não tive um dia muito fácil. E aí a gente volta assim, a gente volta meio triste, jururu, aí energia, que nunca é boa a energia aqui, ela é tão cara que não dá nem para a gente falar mais de energia positiva, senão a companhia da energia vem cobrar. A gente tem que falar outra palavra. E aí, quando escuto, né, que ela demorou 20 anos, ela fez de todas as adversidades, de fato, ela buscou. Então, isso é muito bom ouvir. E a sua fala, Luísa, quando você iniciou, que você fala dessa... Você falou do Sebrae, né, que mostra um número expressivo de mulheres empreendedoras. A gente tem discutido por aqui onde a gente está, Rocilda, Sueli, que quando a Embrapa, a Diagro, fala para a gente de a vassoura de bruxa, a praga da mandioca, que está acabando com a mandioca aqui, nós vamos falar de gastronomia ancestral, porque quando a discussão fica muito técnica e fala que o fungo ainda não foi encontrado e remete a trazer a Alemanha para estudar, as mulheres estão preocupadas com o tucupi, com a maniçoba, com a farinha, com a tapioca, com a tapioquinha, com o que nos alimenta e o que de fato é a nossa renda. Uma linguagem diferente, a gente afemina um pouco a discussão técnica que cansa às vezes. Isso é uma ameaça que paira na nossa cabeça, a vassoura de bruxa está avançando. E a mandioca é uma identidade da Amazônia, uma identidade dos povos indígenas. E a gente está muito se aproximando de um evento muito grande aqui na última semana de outubro. A terceira semana Tomé Bela é uma semana que a gente vai falar de tudo isso. E que possivelmente a gente está inaugurando a nossa rádio para levar a voz para fora, mas também falar para dentro. A gente é muito incomodada com esse falar para dentro. Olha, nesse bate-papo grande aqui, quanta coisa bonita a gente não vem carregar e a gente não vem trazer. Quando você falar do Sebrae, uma coisa assim que me incomoda, ela é particular, falar aqui da minha cidade, da minha região. Lá na Bahia, as senhoras que vendem acarajé, elas são uma rede muito forte, são reconhecidas, é uma identidade feminina a vendedora de acarajé, isso é muito grande. A tatá caseira, todo mundo fala do tacacá, faz uma poesia para o tacacá, mas vamos falar mais da tatá caseira. Aqui na minha região não tem homem vendendo tacacá. E essa rede, não sei bem em Belém, mas aqui no Amapá não tem. E isso assim nos incomoda um pouco. Você dá fala muito do produto, e a tatá caseira é uma senhora que coloca um pano na cabeça, que prepara aquela comida, mas a tatá caseira são inúmeras. E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar como a Amazônia, não sei, vou discutir com alguém do Pará, para ver se esse incômodo é só aqui, para ver se a gente começa também a dar visibilidade para essa mulher tatá caseira, não só para o produto, mas para a tatá caseira, a mulher que prepara o tacacá, que vende o tacacá. Então, eu acho que a gente já fez muita coisa, a gente tem muita coisa pronta, tem muita coisa acontecendo, agora houve a conferência de mulheres, e aí a gente fica triste da revista Veja noticiar que as mulheres não foram bem tratadas. Quer dizer, é muita coisa acontecendo, é muita coisa invisível, e
as mulheres no protagonismo de muita coisa, mas ainda muito na invisibilidade. Então, essa conversa de hoje tirou muito do meu cansaço, principalmente a primeira fala daquela senhora de 70, eu tenho 66. Ela tem 70 e poucos anos. E ela disse que quando para de sonhar, não dá mais para fazer muita coisa. Então, eu estava assim, agoniada com esse meu microfone fechado, porque agora que eu vou tomar um banho, vou jantar, tomar um banho, eu quero deixar esse meu sentimento aqui. Essa conversa hoje foi magnífica, foi inspiradora e deixa muita coisa aqui para a gente. Dizer, convidá-la, aquela é de uma casa familiar rural, é a pedagogia da alternância, é similar ao que a gente faz aqui. E se um dia ela puder vir no Amapá, a gente quer mostrar para ela também assim, um pouquinho do que a gente persevera, do que a gente faz, trazendo, a partir da educação, um novo olhar para esse mundo ainda tão machista às vezes. Muito obrigada. Nossa, que legal, Dalva. Eu penso assim que todas nós somos muito inspiradoras, porque a gente tem muitas histórias, né, de vida, e eu acho tão fundamental as duas, essas nossas duas convidadas, porque as duas, elas têm essas referências, são referências em seus territórios, são referências, inclusive, globais, né? Isso. Porque elas estão. Eu falo globais porque a Maria Odila também, até na rede nacional, apareceu. Né? E a gente vê também a Joyce também representando uma mulher amazônica nas lutas dos seus empreendimentos, ribeirinha e também estando dentro desses espaços de políticas públicas, de fala, que tanto que a Antonina estava falando assim, mas como é que a gente consegue, né, entrar nesses circuitos, né? E o Floresta Vital, ele tem essa visão também, né, de proporcionar só um esse momentinho, acesso. desculpa. Fui deselegante, que eu não falei, não fiz nenhum comentário a respeito da fala da Joyce. Joyce, conheço sim o GTA, acompanho o trabalho do GTA aqui no Amapá, conheci o Rubão, tá? Hoje, por aquele companheiro Oberdan, Paulo Rocha, o GTA, ele é uma fênix, né? Ele vai lá e volta, e voa de novo. E uma coisa interessantíssima que você falou, como uma conquista, é o protocolo que existe nos momentos de desastres ambientais. Olha, não tinha observado. Normalmente, mulheres e homens são tratados igual pacote. Abre a quadra, joga todo mundo lá dentro. Uma mulher pode estar de resguardo, ela pode estar numa TPM, ela pode estar numa menopausa, ela pode estar menstruada, mas ela vai igual, ela passa a ser um número, ela passa a ser um cadastro. E aí essa conquista, ela é muito, muito, eu nunca tinha escutado falar isso, e se você me permite, eu vou colocar essa pauta aqui nas nossas discussões, porque aqui ocorre, às vezes, naufrágio. Naufrágio. Quem sabe não pode ter um protocolo diferente, né? Então, Josi, parabéns também pelo teu protagonismo, né? A gente precisa, sim, de estar ocupando os espaços de poder, avançando dentro do que a gente sabe fazer, e principalmente dizendo que essa Amazônia é mulher, e a gente precisa estar continuando a preservar através das ideias e das nossas práticas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, se vocês me permitem, por conta também até mesmo do horário, mas eu falei que ia ter uma surpresa, né? E aí eu vou ler esse poema aqui, que a Sofia Cruz, lá de Gibrié, do Quilombo Gibrié, é uma jovem ativista também, empreendedora, ela também tem, assim, grandes referências, né, das suas mulheres, né, do Quilombo Gibrié. E aí achei muito bonitinho que ela fez aqui um poema. Ela não pôde estar aqui, ela queria estar aqui, mas ela tá tendo também um evento na comunidade dela. Mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? E isso vai ser uma homenagem a todas as mulheres que estão aqui, a todas as pessoas que estão aqui também. Mas a gente
simbolicamente a gente presenteia a Josse e a Odila, em nome, né, da Josse e da Odila, todos que estão aqui, tá bom? Ela diz o seguinte: na beira do rio, a canoa desliza. Sou filha da mata, mulher amazônica. Minha voz ecoa firme e precisa. Guardo a floresta, raiz harmônica. Ergo da terra o sustento diário. Planto esperança, colho união. Meu corpo é força. Meu sonho é cenário de um povo que vive em comunhão. Na palha, no barro, no fruto do chão, faço do pouco o mundo inteiro. Empreendimento nasce em minhas mãos. Transformo o simples em tesouro verdadeiro. Sou guardiã do verde, do sol e da lua. Luto erguida, sem medo de cair. Mulher que caminha, guerreira e nua, na essência de sempre resistir. E deixa ao mundo um canto certeiro. Quando se ergue uma mulher, levanta-se o mundo inteiro. Sofia Cruz. Que linda, gente. Égua. E tudo a ver, né? A gente se sente, assim, representada, né? Então, assim, fico muito feliz, assim, por esse poema de uma jovem mulher. E ela também, assim, o quanto isso impacta também na vida dela, né? Todas as referências. A gente coloca as considerações finais para as nossas convidadas. Luísa. Eu acho que a Tati levantou a mão, Dri. Tati? Sério? Acabou Quem de foi? levantar a mão. Tati. Não, foi sem querer que eu levantei a mão, meninas. Tudo Mas bem. se você quiser falar, Tati, Tati. a palavra é sua. Não, eu tô de boa, tô contemplada pelo depoimento das meninas aqui. Tô mais para escutar mesmo. Tá bem, vamos aproveitar então, vamos tirar nossa foto antes da despedida? Isso. Vamos tirar nossa foto, vamos abrir as câmeras. E aí eu acho que é legal, assim, rapidamente, a Odila e a Josse também falarem as suas considerações finais, né? Então, bora tirar essa fotinha então agora? Podemos abrir as câmeras? Todo mundo consegue abrir as câmeras? Vocês são muito lindas! Não sei se tem ainda tem algum... Tinha o Rafael, né, que estava aqui, por aqui. Tá, o Rafael tá aqui. Vamos lá, Laís. Olha, a Sueli, que linda. Baixa aqui. Olha, a Laís diz que não consegue, né? Tá bom, Laís. Então, vamos lá. Eu vou tirar uma foto, mas se vocês quiserem tirar, tirem também, porque às vezes o meu não funciona aqui, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1, já! Cadê o povo, gente? Ninguém abriu as câmeras aí. Ei, Tati. Ih, eu falei na hora. Ei, Tati, é que eu acho que não tá aparecendo para você, mas aqui deve ser a sua conexão, mas tá aparecendo da maioria das pessoas, a Laís. Que aqui no Quilombo tá muito ruim a internet. Tá chovendo aqui no Tocantins. Oh, coisa boa, traz essa chuva para Santarém, pelo amor de Deus. Vamos tirar de novo, porque eu acho que não apareceu a Odila aqui para mim. Não sei se quem tirou a foto apareceu, mas não apareceu para mim, tá bom? Odila, baixa um pouquinho. Isso. Rafael também tá aparecendo agora, então vamos lá. Gente, sorriso aí, mostrando os dentes. Vamos lá, respira fundo. 3, 2, 1. Aí, eu acho que, pera ainda. Eu acho que foi. Quem tirou aí Odila e Josi, por favor, as suas considerações finais aqui. E se alguém também quiser falar alguma coisa. Eu acho, Luiz, que a gente podia falar também só um pouquinho dessa formação, né? E aí, acho que a gente brinda com chave de ouro. Vamos lá, Josi, Odila, quem quer falar primeiro? Posso falar. Só quero agradecer pela oportunidade, por essa troca aqui com vocês, por participar desse momento tão rico, viu? Agradecer de coração por essa oportunidade, me colocar sempre à disposição
de vocês, se puder colaborar com alguma coisa, estarei sempre aqui. Obrigada mesmo, viu? E um bom descanso. Mulheres são guerreiras, né? Para mim, ainda é muito cedo aqui no Acre, eu estou 2 horas a menos de vocês, mas eu sei que para vocês já está, o cansaço já está chegando. Então, obrigada. Eu agradeço também pela oportunidade, muito obrigada, de conversar. Eu gosto de conversar com as mulheres. O meu trabalho maior foi junto às mulheres. Eu não falei do meu sacrifício que eu fiz para criar a Turiarte, a cooperativa de turismo artesanato da floresta, por causa de legalizar nossa hospedaria e legalizar o artesanato da região. Hoje, a Turiarte, ela está grande. Ela é uma filha que desenvolveu. Começamos com 7 comunidades e estamos com 14 comunidades. Começamos com 70 cooperados fundadores e estamos com quase 200 hoje. Então, o trabalho nosso, de mulher para mulher, levantando a nossa amiga, a nossa companheira que caiu por alguma tristeza, por alguma coisa, convívio na família, com o marido, com as coisas, a vida, ela pressiona a gente. Eu tenho uma coisa que meu pai me falava, o meu pai era indígena, Arapinhu, ele dizia sempre assim, minha filha, a vida é dura para quem é mole, então endureça para ela não te jogar. E eu acho que eu sigo com o conselho do meu pai. Muito obrigada pelas companheiras que estavam aí nos assistindo, ouvindo. Pena que todo mundo não falou, perguntar alguma coisa, né, dona Josi? Mas fica para a próxima, porque sempre tem uma próxima, né? Muito obrigada, boa noite, bons sonos, bom jantar para quem vai jantar. Bons sonos para quem vai dormir. Aí eu vou jantar ainda. Eu também. Gente, mas olha, essa fala virtual, as falas virtuais, elas servem muito para nos inspirar, para a gente dialogar, trocar, compartilhar conhecimentos e saberes. Acredito que a gente pode colocar assim nos grupos o contato da Maria Odila e da Joyce, para que vocês possam também, em outros momentos, ter conversas diretas com ela. E isso vale para todos os nossos convidados e convidadas. Então, não fecha aqui, né? Fecha aqui essa fala nossa, mas assim, ela continua também em outros espaços e é importante essa troca de informação, gente. Vocês, assim, a riqueza de conhecimentos aqui que a Odila tem, que a Joyce tem, e acredito que vocês devem procurá-las sim e dialogar. Inclusive, dizer também que a Joyce, a gente está assim, já quase fechando isso, mas a Joyce também vai participar dessa formação que a gente vai ter de aprendizagem, de uma plataforma, né, de aprendizagem. E a Joyce é uma dessas colaboradoras que eu acredito que vai dar tudo certo, né, Joyce? Que é justamente essa troca de conhecimentos que vão ter depois. Luísa? Gente, só agradecer, né, as falas, as nossas convidadas e a presença de todo mundo que ficou aqui, e quem também pôde vir só um pouco, mas participou, e quem vai escutar em casa depois, quando puder a gravação. É junto que a gente constrói esses novos caminhos de esperança, né, e de realização mesmo, porque a gente escutou hoje 2 exemplos concretos de que é possível, né, de que é possível fazer diferente, trazer um novo, repensar as formas de se fazer. Muita inspiração, muito obrigada, tá? Vocês duas pelos relatos. E falando um pouco sobre a formação, é isso, assim, como a gente falou no início, a gente trabalha em muitas frentes com esse projeto da Rede Comunitária Floresta Digital. E a formação, ela se dá em 3 níveis, né? O nível de mídia, de produção de conteúdo midiático, comunicação
popular comunitária, o nível de empreendedorismo, né, das iniciativas socioprodutivas, pensando esse empreendedorismo que é esse que a gente está falando sobre hoje, né? Não que às vezes essa ideia de empreendedorismo, já falamos sobre isso em outros encontros, às vezes parece algo muito neoliberal, muito capitalista, não, mas a gente está falando de outra coisa, a gente está falando a partir das iniciativas das próprias comunidades, né? E outra frente são as redes comunitárias, que é algo que a gente também vem construindo nesse projeto. Então, a gente já deu início às formações de mídia, né, de forma presencial nos territórios, né, todas as comunidades, as novas comunidades vão participar. As que ainda não participaram até o final do ano vão concluir essa formação em mídia, mas também vão ter formações de aprendizagem à distância, que vão ser complementadas no campo da mídia, no campo do empreendedorismo, da sociobioeconomia. Também a gente vai ter esse aprendizado à distância, assim como de redes comunitárias, né, que é algo que eu escuto, muitas pessoas às vezes ainda têm um pouco de dúvidas sobre como é que funciona mesmo essa ideia da rede comunitária, como é que usa o servidor local e tudo isso. Então a gente vai apresentar materiais, conteúdos, vão ter aulas gravadas ao vivo, tudo sobre esses 3 campos, tá? A gente está construindo aí esse material e em breve vocês vão ter acesso à plataforma. E é isso, gente. Bom, muito obrigada mais uma vez. E eu acho que agora também está na hora de quem for dormir vai descansar, quem for jantar, bom jantar para vocês. E é isso. Dri, seu microfone está desligado. Obrigada, gente. Muito obrigada por mais essa fala virtual e até as Tchau, próximas. boa noite, meninas. Até a próxima. Boa noite, queridas. Boa noite. Obrigada, Rafael, o único representante dos homens aqui.